Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus. Boa noite, Nilson. Tá bem? Boa noite, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de nós. A nós que estamos aqui passando o estudo e a cada um dos irmãos que estão participando também aos domingos à noite conosco aí. Amém. É isso mesmo. A série continua, né? O grande conflito. E agora o capítulo 2, o valor dos mártires. Mas antes de começar, vamos falar com Deus, vamos orar. Ô Nilson, você pode fazer sua oração? Oremos então. Obrigado, Pai, por teu cuidado, teu amor. A despeito das circunstâncias, o Senhor tem se colocado ao nosso lado, nos dando acima de tudo confiança no Senhor, precaução, prevenção, é claro, pois o Senhor nos dá sabedoria na nossa vida, mas acima de tudo o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor continua conosco. E ainda que passemos por momentos difíceis, como o Senhor nos diz no Salmo do Pastor, o Senhor se faz presente ao nosso lado. Continue cuidando de cada um de nós, Pai, pois somos totalmente necessitados deste teu cuidado. Permaneça conosco, dá-nos a iluminação do teu Espírito Santo. Te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, Nilson, capítulo 2 do livro Grande Conflito. É a série que continua, tá bom? Então, seja bem-vindo aí à nossa série, nesse culto de domingo. Se tiver alguma pergunta, se inscreva aí no chat. Nós iremos estar vendo depois e respondendo a tua pergunta, tá bom? Então estuda. No próximo domingo será o capítulo 3. Ok? Então vamos lá, Ronilson. O livro, capítulo 2 do Grande Conflito, tem um título, O Valor dos Mártires, né? E a primeira pergunta aqui, que eu quero fazer para você, nós iremos conversar aqui, porque grandes homens de Deus tinham que fugir para montanhas. Porque eles tinham que fugir, né? Já inicia ali naquele momento de tem que sair da cidade para fugir. Por que isso? Bem, pastor, na verdade eles fugiram exatamente por serem homens de Deus. A gente teve esse período da história, um período de transição, né? Na verdade o povo vinha servindo a Deus, porém Satanás começa a trabalhar, né, com os seus instrumentos uma perseguição para com o povo de Deus. Então, exatamente porque esses homens eram homens de Deus, naquele momento era o momento de eles fugirem. Se a gente vê isso lá no início do livro de Atos, né, ali capítulos 7, 8, 9, ali, né, um pouco antes da conversão de Paulo, porque o próprio Paulo era perseguidor, né, mas ali não é uma perseguição ferrenha ainda, essa perseguição se desenvolve. Então nós estamos aqui nesse período desse estudo aqui que nós estamos tendo, pega exatamente quando essa perseguição começa a se acirrar sobre o povo de Deus, e aí é necessário que eles fujam. Então ali é um momento que eles estão perseguidos, né? Tem medo da morte, nesse momento aí, estão fugindo, entregando a mensagem também, né? E a segunda pergunta aqui, Ronilson, os mártires olhavam para o céu. O que eles estavam vendo ali? O que eles viam no céu? É interessante, eu gostei da figura que a irmã White usa para ilustrar isso, né? Ela fala que eles fugindo da perseguição, ou seja, correndo risco de vida, né? Risco de morte, eles olhando para o céu, eles viam Cristo e os anjos nas ameias do céu, né? As ameias são aquelas partes na parte de cima das torres dos castelos, onde os guardas ficam ali para defender os ataques ao castelo, né? Então, assim, é uma forma que Deus usa para transmitir confiança àqueles que estavam ali, mesmo em meio à perseguição, né? Eles podiam ter certeza de que Deus estava olhando pelo cuidado deles. Então seria uma guarita na linguagem, né, desbravadores aí, uma guarita, os anjos estavam ali, Cristo estava no centro ali. Exato. A gente não tem noção, pastor, nós vivemos num país de total liberdade, pelo menos até agora, então nós não temos noção do que é isso na verdade, porque nós não sentimos isso na pele, perseguição.
Então, assim, se a gente, sem ter passado por isso, a gente percebe a importância de Deus demonstrando esse apoio para eles, imagina eles que estavam lá no meio da perseguição, né? Então, Deus, preocupado com isso, se mostra para eles, né? Amém, amém. Deus é poderoso, né? Naquele momento ali Deus dá um consolo para eles, né? Exato. Eu estou olhando, estou com vocês, né? Exato. E é bonito isso aí. Também no capítulo 2, Ronilson, aqui é outra pergunta aqui. Por que eles eram condenados? Por que esses homens eram condenados, né? Foram perseguidos e chegavam no meio da praça e levantavam falsos para ele. De quê? Qual foi a condenação que eles levantavam? Qual era o falso que levantava para aqueles homens? Eram falsos testemunhos que os líderes, né, os governantes, eles buscavam pessoas para levantar esses falsos testemunhos, exatamente porque ao buscar erros, né, rebeliões na vida dessas pessoas, não havia. Então, assim, como havia a necessidade de perseguição e não havia com o que, baseado na verdade, acusar o povo de Deus, eles arrumavam os falsos testemunhos para que o povo pudesse ser acusado e assim eles eram perseguidos e condenados à morte. Claro que nem todos, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, na continuidade do estudo do capítulo, que nem todos fugiram, nem todos estavam fora da cidade, né? Alguns estavam ali ainda, né? Permaneceram na cidade porque era necessário o testemunho, né? Seria mais ou menos, Ronilson, quando levou Cristo ali para o templo, ser julgado ali, falsos foi levantado ali para Caifás, né, contra Cristo, mais ou menos isso aí? Exato, exato. Comprar testemunhos falsos para que essas pessoas, os cristãos, pudessem ser condenados à morte e assim deixassem de ser um empecilho para o prosseguimento desse plano de engano. Isso é verdade. Então, mas hoje ainda continua isso, Ronilson? Alguns falsos testemunhos, falsos profetas, hoje em dia continua tendo isso aí hoje, no nosso tempo, no século XXI. Ah, tem muito, pastor. Tem muito. E agora na rede social aí, né? A rede social que tem mais, né? Falsos... Exato, a gente vê muita gente pregando contra verdades bíblicas porque determinado grupo, né? Vou falar dos adventistas agora, porque os adventistas pregam sobre determinado posicionamento bíblico, aquilo deixa de ser verdade, entre aspas, claro que não deixa de ser verdade efetivamente, mas passa a ser visto como não verdade, não tem embasamento bíblico, porque os adventistas do sétimo dia pregam aquilo ali, então não pode ser verdade. Ok. Ô Nilson, eles foram perseguidos, eles teve que fugir, alguns tiveram que fugir, né? Eles olhavam para o céu e viam aquela imagem linda, Cristo, os anjos ali, e também foram condenados, né? Mas, Ronilson, eles continuavam ainda a levar a mensagem, passaram esse sofrimento todo. Se a gente for analisar, era difícil, né? Família perdendo o pai, ter que largar as casas, os trabalhos. Eles continuavam pregando o evangelho ou eles desistiam de pregar o evangelho? Não, continuaram. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. A gente teve várias pessoas que permaneceram nas cidades a despeito da perseguição, a despeito dos falsos testemunhos, pessoas que permaneceram, inclusive jovens, né, que permaneceram na cidade e testemunhavam de maneira assim muito vívida da sua experiência com Deus, né, da sua experiência da conversão. A irmã White até faz menção de um jovem, né? Esse jovem, a gente estudando a história, a gente não é o mesmo jovem lá do capítulo 1 que ela fala, né? De Flávio José, mas aqui ela fala de outro jovem. Assim, eu creio importante a gente destacar estes pontos, porque existe alguma importância para ela dar esse tipo de destaque. Nós temos nos pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia muitos jovens, e assim, bem jovens mesmo, 16, 17, 18 anos, né?
a própria Ellen White, por exemplo, né? Então eu creio que ela tem essa visão da importância do envolvimento da juventude na mensagem da pregação do Evangelho. Então eu creio que por isso que ela destacou Flávio José lá no primeiro capítulo, e agora ela destaca esse outro jovem, que a gente estudando a história, a gente descobre que ele é o Tertuliano, né, chamado Tertuliano de Cartago. Ele é um jovem que se converteu, ele nasceu no ano 155 e no ano 197 ele se converte ao cristianismo. Ele era um advogado em contato ali direto com o Império Romano, com certeza um excelente advogado, mas não por isso menos preocupado com a questão do Evangelho. Ele se converteu então, 197, 42 anos de idade. Ele passa a pregar o Evangelho veementemente, inclusive defendendo muitos cristãos dessas acusações que eram compradas contra os cristãos. E é interessante as palavras que ele usa, e essas palavras, se os irmãos quiserem, pode procurar esse livro, a gente encontra ele digital na internet. É o livro Apologia, ele é de Tertuliano de Cartago, e ali ele faz muitos registros que é importante para mostrar para a gente como que estas pessoas elas tinham um compromisso com o Evangelho. E ele defendia e ele dizia: olha, vocês podem nos matar, podem nos tirar a vida, mas a nossa experiência ninguém pode nos tirar. E ele usou uma frase que a irmã White destaca nesse capítulo, né, que o sangue dos cristãos é semente. Ou seja, quanto mais cristãos eram mortos, mais as pessoas viam o seu testemunho e se convertiam ao Evangelho, e passavam estes a serem os pregadores. Aí, que lindo, né? Testemunho. Com certeza. Uma mensagem aí. Agora, será que a juventude hoje tem essa coragem? Pois é, pastor, esse é o desafio, né? A gente tem jovens bem envolvidos com a igreja. O que a gente precisa cultivar, isso eu falo para os jovens, e nós também, naquilo que nós pudermos colaborar, né, é fazer com que essa experiência ela se intensifique, porque é a intensificação dessa experiência que vai fazer com que os nossos jovens sejam tão fiéis, sejam tão leais a Deus, como nós tínhamos esses jovens, como nós tivemos na história. Então, como você falou aí, a importância do testemunho, né? O testemunho foi muito importante ali na pregação do Evangelho. Os jovens que ficavam ali, pessoas que estavam na cidade ainda. Também Satanás, ele, como você falou aí, ele cansou de matar no meio de praça, né? De humilhar. Ele começou agora a perseguir dentro da igreja. Mas por que isso? Porque ele já começa, ele muda a estratégia, né? Ellen White fala sobre isso, porque ele mudou a estratégia dele. Ele só queria ver sangue no começo, agora ele muda, agora ele está dentro da igreja. Ele viu que não estava dando certo, né? Tertuliano havia dito: o sangue dos cristãos é como semente, né? Exatamente porque provocava mais conversões. Satanás viu que essa estratégia não estava dando certo, então ele começou a engendrar, começou a planejar ali uma forma de trazer o engano para dentro da igreja. E ele obteve sucesso num espaço relativamente curto de tempo, porque ele começa a trazer algumas coisas do paganismo para dentro da igreja. Claro que essa modificação, né, isso ocorreu passo a passo. Isso não acontece de uma vez assim, porque senão causa estranheza, né? Então, progressivamente, ele vem trazendo para dentro da igreja costumes pagãos, sob o argumento de que eram pessoas se convertendo ao cristianismo, ou seja, em prol de mais pessoas sendo ganhas do paganismo para o cristianismo, que com certeza favoreceria ainda mais o cristianismo, né? Para que o cristianismo, então, em prol de ganhar mais pessoas, começasse a fazer algumas sessões, começasse a ceder em alguns pontos. Para que ser tão rígido, né? Não precisa ser dessa forma. Em prol da paz com todos, em prol da conversão de muitos, vamos assim ceder em algumas coisas.
E essa foi a proposta que ele veio trazendo para dentro da igreja. Para nós adventistas que conhecemos a história, a gente vai ver cá no começo do século IV, ali, né, inclusive a conversão do próprio imperador. Sim. Só que era uma conversão política, né? Então, tudo isso estava dentro do plano de Satanás para trazer o engano para dentro da igreja. Os mais variados tipos de engano. De engano. Então, nesse caso aqui, Ronilson, eu entendi. Então, Satanás, ele muda a estratégia dele, né? Ele entra na igreja, porque estava na visão, estava perdendo muito, né? Com a perseguição ali, a morte dos crentes, dos cristãos ali. Então, ele entra, então ele vê pessoas firmes ainda na palavra, e ele coloca, implanta dentro agora o paganismo, dentro da igreja, não é isso? Exato. Sutilmente, entre o paganismo ali, a idolatria já estava já dentro, sutil, para tirar, distorcer o que está na palavra. Não foi isso? Exato. Ele vem trazendo aos poucos costumes do paganismo com uma roupagem de cristianismo. Isso. Então, por exemplo, a adoração dos santos, né? Na verdade, para os cristãos, eles estariam venerando, estariam adorando, na verdade, aqueles ícones do cristianismo. Então, pelo menos era isso que Satanás estava tentando colocar na mente dos cristãos, né? Na verdade, quem estava ali era Pedro, né? Alguns dos pais da igreja, o apóstolo Paulo. Então ele veio, eu estou citando aqui da adoração, mas tem vários outros costumes do paganismo que ele vem trazendo para dentro do cristianismo. E essa, pastor, foi uma forma muito efetiva, que ele teve grande sucesso para trazer o engano para dentro da igreja. Porque com essa roupagem de cristianismo, muitas pessoas entravam por este caminho como se fosse algo muito natural. Especialmente os novos conversos, porque já entravam na igreja cristã, já se tornavam parte da igreja cristã, já com esses costumes, já meio que acontecendo no meio do povo, ou seja, aquilo passa a se tornar natural para essa nova geração de cristãos que vem surgindo. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os hábitos, porque as novas gerações, elas já pegam esses hábitos sendo desenvolvidos. E nós hoje, como igreja, quer dizer, depois de 18 séculos, né, 19 séculos, desenvolvendo o cristianismo aqui, nós ainda corremos esse mesmo risco. Se nós não cuidarmos, e cuidar, que eu estou dizendo aqui, não é ficar vigiando a vida do irmão, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. É cuidar do que eu estou fazendo, que hábitos eu estou desenvolvendo. Nós tocamos nesse ponto no nosso último estudo, que até citei a questão que o irmão White aborda, né? Quanto mais eu cedo, isso no livro Ciência do Bom Viver, quanto mais eu cedo em qualquer tipo de erro, mais eu estou me condicionando para ceder. Ou seja, ceder uma primeira vez me faz mais propenso a ceder uma segunda, que me torna mais propenso a ceder numa terceira e assim sucessivamente. Por outro lado, resistindo à primeira, eu torno mais propenso a resistir à segunda e assim sucessivamente. Satanás nos conhece muito bem, especialmente nesse ponto, desenvolvimento de hábitos, desenvolvimento de costumes. Então, ao invés de usar a perseguição contra a igreja, que ele percebeu que o resultado não dava muitos frutos, ele então traz o engano, porque ele percebeu que seria muito mais efetivo, fazendo as pessoas se habituarem ao erro, porque isso faria com que a igreja desenvolvesse o hábito do erro. Claro que eu não estou falando da igreja como um todo, né? Mas isso cada vez mais ganhava espaço dentro da igreja. E os novos conversos já viam isso como o dia a dia da igreja. Então, isso é muito perigoso para nós, mesmo aqui no século XXI. Ok? Então tá aí a questão da sutilidade, né? Corta essa parte, tá caindo. Então ele entra sutilmente, né, com a idolatria, como você explicou aí. Nós devemos ter cuidado hoje, né? Você falou que ele é mestre em colocar hábitos,
Exato. Né? Tirar os hábitos bons e colocar os hábitos maus. A questão do horário de ler a Bíblia, trocar o celular, passar mais tempo. Então... Quando isso chega, pastor, não chega assim, Satanás não se apresenta como ele é. Sim, sim. Ele sempre se apresenta com uma roupagem diferente. Então, os hábitos que ele quer desenvolver, também ele apresenta dessa mesma forma. Né? Então, assim, ao longo do tempo, isso vai se tornando algo muito comum, infelizmente. E ao isso tornar comum, como eu disse agora há pouco, a próxima geração já vai ver isso ainda com maior naturalidade do que antes, quando isso chegou até mim e eu aceitei aquilo. Eu aceitei, tive alguma resistência. A próxima geração tende a ser menos resistente e a seguinte menos ainda. Então, assim, hoje a gente precisa ser muito perspicaz, pedir orientação, sabedoria do Espírito Santo para que a gente tenha condições de perceber isso, porque senão cada vez mais isso vai se tornando imperceptível e aí daqui a pouco estamos nós no buraco sem perceber. Ok, Ronilson, deu um probleminha aqui na imagem, né? Voltamos agora. A outra pergunta, Anny, é que aparece um personagem no capítulo 2, né? Mas Ananias e Priscila, por que aparece nesse capítulo 2 o valor dos mártires? Qual é o contexto, né, deles aparecerem nesse capítulo aqui? Bom, é exatamente esse ponto, né? É aquela entrega pela metade. Entende? Satanás, quando ele planeja o engano, via de regra, o seu engano não é, como a gente disse agora há pouco, não é com cara de engano. Então, ele tem muito mais prazer, porque ele sabe que tem mais efetividade, quer dizer, ele tem mais sucesso nisso, operando um engano que tenha alguma identificação com a verdade. Porque ele sabe que assim as chances dele, elas se tornam muito maiores. Então, assim, ele prefere que algum cristão, seja cristão pela metade, muito mais do que simplesmente alguém que se entrega por completo a ele. Porque essa pessoa pode perceber em algum momento e voltar atrás. Quando alguém está vivendo um cristianismo pela metade, né? Um pé aqui, outro pé lá fora, um pé dentro da igreja, outro pé lá fora, ele sabe que ele tem maior sucesso. Então, é aí que está a questão. O caso de Ananias é exatamente esse, né? Ele fez como os outros cristãos estavam fazendo, né? Eles vendiam as suas propriedades, eles doavam as suas propriedades para as igrejas, para a igreja, né? Para que os apóstolos pudessem distribuir de acordo com a necessidade dos irmãos. E ele combinou com a sua esposa, querendo, para se parecer com um bom cristão, venderam por um valor e combinaram que diriam que era outro valor, para que pudessem, doando uma parte, parecesse que estavam doando tudo. Ou seja, parecer um cristão de fé verdadeiro, né? Ou seja, foram instrumentos de Satanás para tentar enganar as pessoas. Não sabiam eles que Deus estava dirigindo a sua igreja. E Deus então chama a atenção do povo, Satanás operando o engano, Deus chamando a atenção do seu povo para que o engano não entrasse, para aqueles que estivessem sob sua direção, que estivessem atentos à direção de Deus, não permitissem que o engano entrasse em suas vidas. Seria essa próxima pergunta mesmo aí, as falsas teorias, né? Nós sabemos que Ananias e Priscila teve uma consequência, né? A consequência do erro dele, a mentira deles, né? Veio a morte, né? Exato. Veio a morte. Sim, e na questão das falsas teorias, ainda está sendo pregada dentro da igreja? Essas falsas teorias, falsas pregações, né? Falsas profecias, está sendo pregada dentro da igreja?
E a última pergunta para você que vai terminar esse capítulo 2 é: por que Deus permite que os ímpios prosperem? Interessante. Muitas falsas teorias, elas continuam dentro da igreja hoje. Nós não vamos falar, né, de todas as doutrinas, mas muitas dessas doutrinas permanecem até o dia de hoje. Por exemplo, começa nesse período, entrando neste ponto do engano, o desenvolvimento de doutrinas, né? E uma delas, por exemplo, a questão da imortalidade. A questão do domingo começa a entrar dentro da igreja também nesse ponto. Por quê? Os cristãos existia aquele problema, né? Cortou lá de novo? Então, as falsas teorias, elas vieram chegando, Satanás trouxe, como a gente já disse, trouxe com roupagem, tudo parecido com o cristianismo. Então, um deles a questão da imortalidade da alma. A questão da guarda do domingo, Satanás coloca a igreja cristã, ela tinha uma questão com o judaísmo, uma certa rixa ali. Satanás se aproveitou disso, porque o Império Romano, usando o poder religioso, né, ou o contrário, né, os líderes religiosos, usando o poder do Império Romano, condenou a Jesus. Ou seja, Satanás trabalhou isso muito bem dentro da igreja, para que a igreja cristã quisesse um pouco de distância do judaísmo. E isso favoreceu a entrada da guarda do domingo dentro da igreja. Claro que isso não foi assim de uma hora para outra, senão há muita resistência. Como todos os outros enganos também, vem chegando aos poucos. Então a igreja começa a desenvolver esse engano dentro do seio da igreja cristã, exatamente neste ponto, querendo se distanciar do judaísmo, da identificação com o judaísmo. Progressivamente a igreja eu estou falando da igreja, mas não é a igreja toda, né? Mas uma grande parte da igreja vai se identificando com isso e vai querendo se distanciar do judaísmo, vai se distanciando das suas próprias verdades, sobre as quais ela própria surgiu. O outro ponto que você falou, pastor, que é... Porque Deus permite que os ímpios prosperem. A questão da prosperidade dos ímpios. O capítulo 2 fala sobre isso, viu, irmão? Exatamente, bem mais ali no final, a irmã White toca nesse ponto, e isso é um testemunho para nós, pastor, para cada um de nós, irmãos. É um testemunho para nós, porque é o seguinte: Deus, às vezes, o Salmo 37, né, ele deixa bem claro para a gente não ficar prestando atenção nisso. Mas, né, vamos dizer que os nossos olhos fiquem postos um pouco de tempo sobre essas coisas, né? O salmista chama a atenção e diz o seguinte: não fique olhando para essas coisas. E no livro Grande Conflito, aqui no capítulo 2, a irmã White diz assim: Deus permite que os ímpios prosperem, para que não haja desculpa da parte deles. Ou seja, tudo aquilo que eles podiam fazer, eles fizeram, né? Trabalharam, conquistaram seus lucros, porém, quando se presta atenção na escolha de vida que eles fizeram, a única coisa que eles focaram na sua vida foi isso, o ganho. Então, assim, Deus demonstra para nós que a gente pode olhar para essas experiências, né? Para essas experiências e tirar lições para a nossa vida, para que não haja desculpa para essas pessoas. Toda a oportunidade foi dada para eles, mas o foco deles permaneceu na riqueza, né? Em conquistar lucros, né? Conquistar poder financeiro cada vez mais. E Deus permite para que não haja desculpa. Toda a oportunidade foi dada a eles, mas o foco estava errado, o foco foi desviado. Então, Ronilson, entendi, obrigado. Faz uma síntese do capítulo 2 aí, de tudo que você falou, que você entendeu, para o irmão que está assistindo aí. O valor do capítulo 2, pastor, para mim, eu vou falar de uma experiência pessoal que eu creio que tem muito mais força, né, do que eu falar de outras experiências.
para mim, eu olhando para o capítulo 2, demonstra para mim hoje que a minha escolha precisa ser estar ao lado de Cristo, independente da circunstância. Nós estamos vivendo um período agora, um período muito difícil, e eu não vou desconsiderar a dor, a preocupação das pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com essa situação. Só que a gente tem que tomar um cuidado para que o excesso de preocupação não nos leve a duvidar do poder de Deus. Por favor, não vá imaginar que eu estou querendo dizer que você pode ir lá, abraçar, beijar todo mundo, que não tem problema. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para a gente não se esquecer de que os extremos, eles são muito perigosos. E a gente imaginar que eu não posso testemunhar, que eu não posso falar do amor de Deus, e inclusive vir à igreja, estar aqui na igreja participando, isso é um testemunho. Existem muitos vizinhos nossos que nos olham. Então, assim, é uma oportunidade de você testemunhar. E às vezes nós, por duvidarmos de que Deus continua cuidando de nós, duvidando disso, eu não vou fazer as coisas. E ademais tem um outro ponto que é ainda muito mais forte a meu ver, é o quanto eu estou disposto a me desgastar em prol da pregação do Evangelho. Eu, quando estava no seminário, a gente brincava muito, né? Entre os colegas ali, e eles falavam assim, ó, eu estou aqui para me queimar em prol do Evangelho, eu não estou preocupado com isso, eu vou me desgastar em prol do Evangelho. Então a gente precisa se lembrar disso. Quer dizer, aquelas pessoas que morreram, os mártires, eles foram mártires porque Deus não cuidou deles? Não, foi uma escolha consciente deles. Se for necessário morrer por causa do Evangelho, pela causa de Cristo, eu vou morrer, contanto que eu me certifique de que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Isso precisa ser uma lição, trazer uma lição para nós agora, 19 séculos, 20 séculos depois, né? Porque é o seguinte, às vezes nós só queremos a proteção, mas Deus pode ter outros planos. Pode ser que nós passemos por algum sofrimento, se a gente está disposto a sofrer por causa do Evangelho. Deus tem prazer, a Bíblia registra isso, né? Deus tem prazer na morte dos seus santos. Não porque Ele tem prazer, não porque Ele tem prazer no sofrimento do seu povo, mas porque Ele tem prazer porque alguém esteve disposto a enfrentar a morte por Ele. Então Ele tem esse prazer. Então a gente tem que enxergar esse lado da história e não simplesmente querer se proteger a todo instante. Quer dizer, se eu sofri alguma coisa na minha vida é porque Deus não me protegeu e eu vou lá me ajoelhar e reclamar com Deus. Não, mas eu também tenho que me dispor a viver em prol do Evangelho, para que a vida daquelas pessoas, a decisão que eles tomaram, não perca o sentido. Então tá aí o valor do mártires, né? Então é importante você pregar o Evangelho, é importante você ter coragem de mandar mensagem para o seu amigo, nesse momento que estamos vivendo nessa crise, falar que Jesus ama ele, dar o estudo bíblico. Começou agora o mês do Caleb. Então, já é um motivo, já é uma maneira oportunidade, um convite, né, pastor? Se envolva, é a oportunidade de testemunhar. Pregar o Evangelho. Então, prega o Evangelho, que Deus abençoe, Deus está contigo. Vamos orar? Bom Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor esteve conosco nesse momento. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livro inspirado por ti, através de Ellen White. Obrigado pelos homens, mulheres que deram testemunho do teu amor, que pregaram a mensagem e que essa mensagem chegou até nós. Somos gratos. Esteja conosco, esteja com esse amigo que está assistindo, essa amiga que está assistindo, que eles possam tomar a decisão de pregar a mensagem para o Senhor voltar logo. Esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, o próximo domingo, capítulo 3. Tá bom, Nilson? Capítulo 3. Pastor. Um abraço, a todos. Um abraço, boa noite.